Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Damos graças a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos mais uma vez uma porção da Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Marta Batista Taulo, parabenizando o filho Pascoal Ataulo Filho, aniversariando hoje. Também Elza Rodrigues, parabenizando o cunhado Sérgio, que completa mais um ano de vida. Um alô especial para Luísa Manuel, Ruth Paixão, Josias Rodrigues, Facilda de Fátima Bernardes, Flávia Gomes, Antônio Albuquerque, Elaine Cordeiro de Castro, Maria Damasceno Bentes, Dolores Otto, Edileuza Souza, Lídia Martins, Nadir Garcia, parabenizando a bisneta Manuela, completando 15 anos, e também um alô especial para o Luiz Santos e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, estamos em Tua presença, te agradecemos por tudo que tens feito por nós, por mais este dia de vida e por estes momentos que agora iremos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo, Pai, continue falando conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, nas necessidades que têm, e continuem confiantes em Ti. E também todos esses nomes que nós citamos, cada um tem seu pedido de oração, Tu sabes qual é o problema, dê vitórias, Pai. E especialmente também pedimos pelo Pascoal Antônio Filho, Ataulo Filho, que está aniversariando hoje, e ainda a bisneta da Nadir Garcia, Manuela, completando 15 anos, e o cunhado da Elza Rodrigues, o Sérgio, também está aniversariando, e todos os demais aniversariantes que sejam abençoados por Ti. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos essa semana falando sobre as pragas que caíram sobre o Egito, Deus provando a Faraó que ele era Deus e que tem o controle de todas as coisas e não os deuses dos egípcios, representado aqui, através das pragas que foram enviadas, e cada praga dessa tinha um deus no Egito que representava as rãs, as moscas, o gado, e tinha mais de 1.500 deuses lá no Egito. E então Deus provando a Faraó que ele é o poderoso, e não o Faraó e não os deuses que eles criam. E vamos hoje ver também mais 3 pragas que caíram sobre o Egito. A primeira praga foi a praga do granizo, em Êxodo capítulo 9. Êxodo 9, a partir do verso 13, nos diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés: amanhã levante-se cedo, vá até o Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre vocês, sobre seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A esta altura, eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Ainda assim, você se exalta sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito e, sem demora, recolheram seus servos e animais dos campos, mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu para que caia granizo sobre a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíam sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Aqui nós lemos do capítulo 9 de Êxodo, verso 13, até o verso 23.
cada praga que Deus enviava sobre o Egito, Deus estava dando uma oportunidade para Faraó amolecer o coração e deixar o povo sair. Deus poderia ter, desde a primeira vez que Moisés foi falar com Faraó, Deus poderia já ter liberto o povo. Mas como Faraó, ele perguntou quem é o Senhor, tipo assim, debochando, né? Quem é o Deus de vocês? Será maior do que eu? Será maior do que os meus deuses? E então Deus foi dando oportunidade a Faraó. Cada praga era uma oportunidade que era dada. Mas Faraó, cada vez que caiu uma praga, ele endurecia o seu coração. E aqui nós vemos então essa praga do granizo. E interessante que Deus avisou um dia antes, né? Deu oportunidade para que as pessoas recolhessem os animais e as próprias pessoas também ficassem dentro das casas para que não morressem com o granizo, com a tempestade que nunca havia havido antes igual. Quer dizer, uma destruição total, uma tempestade de granizo. Eu sei que muitos de vocês já viram granizo, né? Chuvas de pedra, aquelas pedrinhas de gelo, mas nada comparado com o que caiu lá no Egito. E quando às vezes cai uma forte chuva de granizo que nós já presenciamos, nós vemos que causa uma destruição. Agora imagine sendo uma praga. Agora sabemos também que a Bíblia nos diz que o granizo ele é associado ao juízo divino. Em Isaías, no capítulo 28 e no verso 2, diz assim: o Senhor enviará um exército poderoso contra ela, como forte tempestade de granizo, chuva torrencial ou violenta e inundação. Eles irromperão contra ela e a derrubarão por terra. Então, o granizo era considerado um juízo divino. Também em Isaías 28, no verso 17, nos diz assim o profeta Isaías: provarei vocês com a corda de medir da justiça e com o prumo da retidão, porque seu refúgio é feito de mentiras, uma tempestade de granizo o derrubará, porque é feito de engano, uma inundação o arrastará. Então aqui nós vemos o profeta Isaías falando que o granizo é comparado, é associado ao juízo de Deus. Como eu disse para vocês, Deus disse para Moisés falar com Faraó que no dia seguinte haveria essa tempestade de granizo. Deu oportunidade para que eles se recolhessem e também os animais para que não morressem. Agora, quando acontece uma chuva de granizo, que nós já presenciamos, ninguém avisa antes que vai chover granizo, né? Ela vem de repente, aquela tempestade, e às vezes não dá para correr e para salvar ou guardar algumas coisas, e aí há a destruição. Mas, voltando aqui ao caso de Faraó, ele, mesmo assim, vendo toda aquela destruição, ele continuou com o seu coração endurecido. E como nós já dissemos para todos vocês, Deus ele respeita as nossas escolhas, as nossas decisões, e Deus estava respeitando o que Faraó estava escolhendo, não libertar o povo. Só que ia chegar um momento em que Deus iria libertar, porque essa era a promessa que ele havia feito a Abraão, 400 anos antes, que o povo ficaria escravo, mas que depois seria liberto. E também a promessa que ele fez a Moisés, de ir e libertar o povo. Então, muitas das vezes também passamos por situações em nossa vida devido ao nosso coração duro que nós temos. Conhecemos a verdade, conhecemos o que Deus quer de nós, mas nós continuamos fazendo aquilo que nós achamos que podemos fazer. Então vêm as consequências e aí depois queremos culpar a Deus. Mas por que Deus fez isso comigo? Não é Deus, é a consequência de escolhas erradas que nós fazemos. Então nós temos ainda hoje a oportunidade de consertar algum erro que nós estamos cometendo em nossa vida, de não querer fazer a vontade de Deus, amolecer o coração e aceitar a verdade da palavra de Deus, para que Deus possa estar conosco. Veio depois então mais uma praga. Essa praga foi a praga dos gafanhotos. Está aqui no capítulo 10. Eu não vou ler todo porque é do capítulo 10, do verso 1 até o verso 29. Mas
os gafanhotos, sendo uma praga, quer dizer, não era pouca coisa. Eu tenho certeza também que muitos de vocês já tiveram uma plantação destruída por gafanhotos, né? Vem aquela nuvem de gafanhoto assim e vai destruindo tudo pela frente, né? E lá no Egito não foi somente uma nuvem de gafanhoto, foi uma praga em todo o Egito, destruindo tudo, toda a plantação de trigo, de cevada, todos os cereais, mas destruiu tudo. Leia capítulo 10, do verso 1 até o verso 29, é o capítulo 10 todo, e ali fala a respeito dessa praga dos gafanhotos e também a praga da escuridão que veio logo em seguida. O Egito ficou em total escuridão por 3 dias. E mais uma vez aqui, olha, capítulo 10, verso 21, o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão, tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período, as pessoas não conseguiram ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Mas onde viviam os israelitas havia luz, como de costume. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Podem levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor nosso Deus? Então nós vemos aqui que na 9ª praga, Faraó ele já cedeu um pouquinho mais, né? Disse, olha, vocês então agora podem ir, levem as crianças também, mas deixem os animais. Alguma coisa dos hebreus ele queria reter lá no Egito, mas Moisés disse, de jeito nenhum, porque nós vamos para adorar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, e quem é que vai nos dar os animais? Será você que vai nos dar? E então, mais uma vez, Faraó então endurece o coração e ele não deixa o povo sair. Essa foi a 9ª praga, a praga da escuridão total. É ruim, né, quando a gente está em casa ou na rua, qualquer lugar, num culto, né, e de repente falta luz, né, fica tudo no escuro e as pessoas correm para buscar alguma lâmpada artificial, né, uma vela ou uma lamparina, um lampião, para poder clarear um pouco, né? E lá no Egito, eles ficaram em escuridão total por 3 dias. As trevas eram tão densas que eles podiam apalpar a escuridão. Imaginem só. Era um breu, não via nada. Podia passar assim a mão na frente dos olhos, para cima e para baixo, que não via nada. Mas, mais uma vez, Faraó se mantém com o coração endurecido. Aqui em Provérbios 16, no verso 18, nós lemos: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso procede à queda. O faraó, ele estava se sentindo todo poderoso, né? Um soberano. A soberba tomou conta do seu coração, da sua mente, mas, como diz a palavra de Deus, antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. E aí depois, então, na semana que vem, nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu na 10ª praga, que você já sabe o que foi, né? Mas nós vamos detalhar aqui para que possamos entender um pouco melhor essa praga que caiu sobre os egípcios. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para finalizar o estudo desta semana, mas lembramos a todos, a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.